Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, sejam bem-vindos a mais um GorpaCast, nossa editoria de tecnologia. E eu estou animado e o Birajara Peste Garbim esqueceu de ligar o microfone. Oi, Birajara. Mano, e aí? Tudo bem com você? Tá animado pra falar hoje ou não? Não muito, cara. Ah, por quê? Porque, sei lá, você tá viajando esse tema, cara. Ah, cara. Eu acho que a galera gosta de viajar, né? Não, mentira, eu gosto. Seja bem-vindo, Vitor. Olá, tudo bem? Como vai vocês? Como vão vocês? Seja bem-vindo, Fábio. Olá, muito obrigado, é nóis. Quem que vai anunciar o tema de hoje? Ou eu que tenho que anunciar de novo? O tema de hoje é um tema impactante, interessante, misterioso. Mr. M, mentira, é extraterrestres. Depois dessa magnífica tema de introdução do Matheus Mongermino, eu acho que nós começamos com o pé direito com esse tema, não é mesmo? Com certeza. Gente, o que vocês... Não, deixa eu falar uma coisa. Então fala, cara, pode Ele dá falar. aquela inspirada. Né, ET Bilu é o maior exemplo de extraterrestre que eu já vi na minha vida. O Birajara Você tem concorda. que concordar, cara. Esse tema é foda, mano. Qual que é a frase simbólica dele, Birajara? Busquem o conhecimento. Busquem o conhecimento. Mano, o melhor de tudo desse do ET Bilu é que, tipo, a Record deu a notícia em primeira mão, né? Foi. Nós fomos atrás do ET Bilu e conseguimos identificá-lo. Não pudemos acender as luzes porque o ET pediu e tudo mais. Cara, que ET exigente, não é mesmo? Não, ET viaja ao universo inteiro pra ficar no matinho lá na puta que pariu, tá ligado? Viu? Sabe o que é mais foda de tudo isso, cara? Tinha um cara que era o encaminhador até o ET Bilu. E depois que eles foram descobrir que o próprio cara era o ET Bilu, tá ligado? Nossa, Sério gente. isso? E sim, o cara era o próprio ET Bilu, mano. Pra você ter uma ideia de quão fajuto que era isso. Você lembra do ET Bilu, Fábio? O Fábio tá... Claro que respondendo lembro, os cara. contatinhos aqui, Não, as que manda coisas. contatinho, você tá maluco, rapaz? Não, cara, eu lembro, eu era pequeno, mas não tão pequeno, mas eu lembro a repercussão que teve na mídia isso. E foi bem paia quando desmascararam, né? Sim. Foi bem paia. Porra, desmascararam o ET Bilu, cara. Pô, cara, Porra, só você acredita no ET acabou, Bilu, mano, cara. Eu não vou mais continuar esse programa. Acabou pra mim. Mano, Eu não aguento isso. o Brasil já teve inúmeros casos de extraterrestres aqui. Um famoso caso, por exemplo, é o ET de Varginha, na década de 90, que três meninas ou duas meninas estavam andando pela rua e encontraram uma criatura estranha. Daí, no começo, eles acharam que poderia ser até um mendigo, porque tava bem no cantinho ali e tudo mais, de croque. Aí, de repente, foram ver... Não, pra você ver essa história que surgiu na década de 90, cara. Aí, do nada, eles viram, meu Deus, mas isso aqui não é um mendigo. Foram ver, era um suposto extraterrestre, Não, sabe? cara, era capeta, na verdade. Será? Sim. Eu tinha chifre. Então, ET de Varginha é um caso muito... É um dos supostos casos verídicos aqui na história do Brasil. Mas também tem um que o Birajara comentou comigo. Eu não sabia, que é o caso da Prata lá. Qual que é? Prata? É Operação Prata. Operação Operação Prata. Prata. Operação Prata, essa Eu não ouvi sabia falar. dessa. Qual que é a história? Agora eu não sei, eu acho que é uma cidade, eu não sei se é no Nordeste ou no Norte que teve... É no norte, cara, foi no Amazonas que na aconteceu. Amazônia. Foi numa base militar. A galera começou a ver aparição, ver coisas estranhas no céu e tal, aí o exército brasileiro fez uma mega operação e ficou lá, tipo, vários meses estudando. Aí teve altas tretas, que teve soldado que parece que foi atacado e... Teve um monte de coisa, é tipo bem conhecido internacionalmente. Eu acho que até internacionalmente os caras comentam mais que no Brasil aqui, porque... Eu não conhecia, pelo menos, esse caso. É tipo um dos casos de ufologia mais bem documentados da história. E esse é um caso que se relaciona bastante com o nosso tema, tecnologia, porque tem muitas teorias das conspirações, relacionadas à NASA. Que, tipo, a NASA estaria escondendo alienígenas. É a NASA da novela? Que novela? Quê? A Nazaré? Gente, acabou o GorpaCast. Meu Deus do céu.
É que tá, não vale a pena ver de novo, não tá? Isso aí. Você tá vendo? Eu não, cara. Eu tenho que estudar na hora. Eu gosto daquela parte que ela joga os remédios na pia, tá ligado? Meu Deus do céu, do nada de alienígena mudou Meu, pra pra Nazaré. Nazaré. Meu Só parece que lembro da Deus. Nazaré, tá ligado? Aqueles cálculos matemáticos, tá ligado? Então, é a tecnologia que eu acho. O Birajara, a partir de agora, conseguiu um grande contrato com a grande empresa de humor, Pra Ser Nossa, não é Pra mesmo? Ser Casal Pé, assim. Vai dar uma risadinha lá. Continuando. Isso que você falou aí, cara, de esconder casos, quando começou a acontecer em Roosevelt, no passado, lá nos Estados Unidos, que foi quando deu início, praticamente, à Área 51, né? Que os caras começaram a, tipo, ter muita evidência e tem até fotos, mas, tipo, ninguém sabe se é real aquela foto, entendeu? Sim. Da nave que caiu no deserto lá. Não, mas falando em tecnologia também, tem a teoria da conspiração, por exemplo, que várias tecnologias que a gente tem hoje, na verdade, foi de origem alienígena, fibra ótica, computador, metais e tal. Isso foi tudo pegado de naves que caíram na Terra e tal. Minha pergunta é maior, porque se existe alienígena, por que eles perdem tempo aqui com o planeta Terra, né? O planeta Terra é um planeta E sequestrando vaca. Porque isso aí nem aqui na Tão zoeira, né, insignificante cara? sequestrar Cara, vaca é um animal que tem 2 estômagos, tá ligado? Então é bem, né? A galera puxa. Fazer sinal em plantação, cara. É, Ó, bem louco. podemos puxar para um caso recente, não, um caso mais perto. Prudentópolis teve grandes sinais de na plantação. Porém, em plantações ali não sei se foi no interior ou próximo já à cidade, mas algumas plantações foram do nada, supostamente tiveram sinais, sabe? Apareceu do nada ali, e daí o que aconteceu? Veio grupos de ufologia do Brasil inteiro, basicamente, estudar o caso aqui pro Dentópolis. Então, foi um caso que repercutiu bastante. Claro que diz que no Paraná já teve em Curitiba, já teve em Ponta Grossa, teve em diversas cidades, em grandes cidades, já teve casos de ETs, por exemplo. Mas um caso, por exemplo, tem muitas histórias famosas, por exemplo, de relatos de pessoas que foram abduzidas. Que sempre o Discovery ou o The History Channel... Daquele cara lá, de todo o cabelo pra cima, tá ligado? Daí, aliens, sabe? Então, tem muitos casos, por exemplo, que as pessoas dizem que estavam em um acampamento, aí do nada ela estava dormindo, quando ela se acorda em numa enorme base, assim, com uma tecnologia que ela nunca viu na vida e tudo mais, e daí ela começa a ser estudada por supostos seres de cabeça grande. Então, porque na verdade é essa fisionomia, por exemplo, que nós temos, porque nos foi repassada através do cinema, através de relatos, entre aspas. Não, hoje a moda é o reptiliano, cara. Já não tem mais essa de Grey aí. Já dizia Fábio Forne, né? A Rainha Elizabeth reptiliana. Ela faz parte Você de uma não viu casta. aquele vídeo do cara do Obama, como é que é o nome? Eu vi do segurança do Obama. Segurança do Obama, cara, Que ele seria reptiliano também. Por que tem nesse vídeo aí? Ele aparece assim, o cara se metamorfoseando, né? Uma parada assim, é bem... O cara tava fazendo uns negócios estranhos, pá. O cara tava fazendo atuação pros mutantes, cara. Caminhos Coração, vocês nem Não, sabiam. mas esse Tinha uma câmera da Record ali gravando ele, cara. Mas falando desse negócio de abdução, assim, tipo, acho que o primeiro caso do mundo foi aqui no Brasil, tem uma treta, assim. Qual que era o caso? De um cara aí que foi abduzido na década de 50, não se lembro lá, acho que é um dos primeiros do mundo, se não o primeiro. E eu também ouvi uma vez dos meus pais lá, por exemplo, quando eles eram mais novos, se formaram, eles fizeram aquele projeto Rondon, sabe? Que Sim. vai fazer, aí eles estavam fazendo lá em Goiás, no interior de Goiás. Aí disse que tinha um cara que estava fazendo junto, que o cara um dia lá desapareceu. E, tipo, depois ele apareceu, tipo, mais de 1.000 quilômetros longe de onde ele estava. Aí, tipo, como era o exército que, naquela época que comandava, e, tipo, ninguém falou nada e tal. E tinha esse negócio que ele tinha sido abduzido, na verdade. Porque lá nessa região lá tem bastante avistamento de OVNI e tal. Pode crer. Esses casos são bem interessantes e legais de serem estudados, porque eu, por exemplo, me interesso muito por... eu não me interesso pela ufologia em si, mas eu me interesso por alguns casos, por exemplo. Eu sempre tento descobrir... Eu até hoje acredito que existe vida além da nossa aqui. Existe vida fora da Terra, por exemplo. Mas
são muitas coisas que... É que assim, se você for analisar a indústria cinematográfica, joga muita coisa na nossa cara, por exemplo, que se nós tivéssemos contato, teria uma grande guerra, por exemplo, que nem Guerra dos Mundos, por exemplo, que aconteceu uma invasão lá e tudo mais. E diz que se o ser humano, por exemplo, tentar entrar em contato com um alienígena, vai acontecer um pé de guerra e a raça humana vai ser exterminada. Na verdade falam que, tipo, os governos sabem que existe alienígena, mas não falam porque a humanidade não estaria preparada para esse contato, porque ia mudar tudo. Sabe o que eu acho? Nossa visão do mundo. Sabe o que eu acho, assim? Os caras vai lá, fazem uma tecnologia fodida, tá ligado? Pra fazer contato com a gente e vem aqui só pra exterminar ou só pra coletar riqueza do nosso mundo. Eu acho que se o extraterrestre é um ser tão evoluído, por que ele veio aqui só pra exterminar a humanidade, acabar com o planeta? Eu acho que... Porque a humanidade é uma merda, né, cara? Sede Birajara. Não, eu acho que não teria sentido essa frase, assim, Pô, tipo, você não pega barata e mata e, tipo, formiga. É a mesma coisa, nós se sentimos superiores a insetos, a animais pequenos, por exemplo. Não come vaca, porco, os caras, certo, pensam a mesma coisa, assim, os caras são uns merda lá, vamos... Não sei. A gente não saberia exatamente o que aconteceria se a gente tivesse um contato com extraterrestres. Na verdade, é também complexo, né? Só pra, tipo... situar umas coisas, o caso da Operação Prato aconteceu em Colares, no Pará, não foi no Amazonas. E, tipo, esse caso, ele foi liderado pelo Utrage Bolívar de Holanda Lima, que era um comandante, e, tipo, o que acontecia? As pessoas, tipo, faixas de luz apareciam na cidade, e quando atingiam os moradores, elas causavam queimaduras. E, tipo, depois que foi encerrado esse caso, todos os comandantes, todos os oficiais que participaram da operação, eles foram obrigados, tipo, proibidos a comentar sobre o caso. Por isso que, tipo, só veio à tona faz pouco tempo. E tem uma treta, não tem, que depois fizeram uma reportagem sobre isso, tá? Desses comandantes, cara, apareceu enforcado pouco tempo depois. Esse caso é tipo Guaraná Jesus, só depois de 20 anos que você pode liberar pro Brasil, sabe? Só por enquanto é só no Piauí. Tem aqueles triângulos da Bermuda, né? Triângulo da Bermuda. Triângulo das Bermudas, cara. Triângulo das Bermudas. Triângulos da Bermuda. Triângulo da Bermuda. Bom, é interessante esses casos. O Birajara, você... Agora vamos para aquele... E se tivesse por exemplo, uma suposta invasão alienígena, ou você tivesse contato com um ser extraterrestre, o que você faria, meu amigo? Eu acho que eu dava porrada neles, cara. Mas por quê? Sei lá, mano, eles são feios, cara, aqueles caras cabeçudos e tal. Se for analisar, uma grande parte da população humana também é feia, cara. Tem razão, mano, tem razão. Viu, que o Birajara falou aí é interessante. A gente tem muito esse conceito de alienígena de base humanoide, tá ligado? Como nós, braço, perna, cabeça. Mas e se os extraterrestres não forem assim? E se eles forem de outro jeito, sei lá, uma gosma gigante? Tipo... A geleia dos caça-fantasmas, sabe? Tipo o filme do Jimmy Neutron. Os caras, tipo, eram uma geleia dentro de cápsulas, assim. Ou vai que eles são um passarinho, né? Com certeza, um triângulo, assim. Na verdade, esse negócio da visão dos alienígenas, cada região tem, tipo, por causa do cinema e tal, cada lugar tem uma visão. Tipo, nos Estados Unidos era aqueles grey lá, que é os cabeçudinhos. Aí na Europa os caras pensavam assim, tipo, como um grandão, loiro, tipo um nórdico, assim. Aí cada região lá, tipo, na Ásia é outro tipo. É muito da cultura, assim, que passa a pessoa que ela tem essa ideia. A questão da Área 51 é uma questão interessante de ser analisada, porque muitos relatos, por exemplo, de ex-militares, por exemplo, ex-militares dos Estados Unidos, eles sempre falam, por exemplo, em entrevistas a esses documentários que ele passa no History, por exemplo, que muitas coisas que acontecem no mundo nós não sabemos por quê. Porque a Área 51 e a NASA escondem de nós. Então eles dão um jeito de esconder. Por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos, eu não lembro qual estado dos Estados Unidos, que uma nave extraterrestre caiu, tipo, quase no meio da cidade, sabe? No meio da cidade, assim. E daí o que aconteceu? Muitas pessoas foram lá pra ver o que aconteceu, porque eles acharam que seria um meteoro, poderia ter sido até, tipo, um pedaço de um avião que teria caído.
Aí o que aconteceu? Eles viram que essa era uma forma totalmente diferente, que eles nunca tinham visto na vida. Aí o que aconteceu? Os militares chegaram, invadiram a cidade, fecharam um cerco lá pra ninguém mais ver. Daí de repente entrou um caminhão e do nada essa coisa já não tá mais lá. O que aconteceu? Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com essa nave extraterrestre. São casos interessantes a serem analisados, porque... É impressão minha, você tá dando a sinopse do filme Super 8. Não tô dando sinopse. Cara, é igualzinho isso que você Sério? falou. Aham. É tipo o ET de Varginha, né? Que não falar que, tipo, veio a NASA, sei lá, que no Brasil pegaram o ET de Varginha. Aí o Brasil deu, tipo, ET de Varginha para os Estados Unidos em troca de levar o cara, o astronauta brasileiro pro espaço lá. Foi uma troca. Será que a NASA sabe sobre extraterrestres? Será que o exército americano sabe sobre extraterrestres? Fica essa questão para você, Fica cara. essa questão para o próximo podcast. Gente, queria agradecer a vocês por mais um podcast, mais um programa. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Fábio. Muito Imagina, obrigado ao precisando. rei desse podcast Birajara. É nóis. É nóis. Então, pessoal, tchau. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br e é nóis. Falou. Tchau, tchau. Falou.